Olá, eu sou a Thay. Olá, eu sou a Lua e o tema do podcast de hoje vai ser coisas que ninguém avisa sobre a vida adulta. A vida adulta é realmente como a gente esperava? Claramente não, né, gente? Vamos falar sobre esses fatores aqui hoje. Você também esperava que você iria estar rica com os 25 anos? Aos 30 você já estaria lá no seu auge da vida. Cara, ninguém avisa sobre essas coisas, né? Quando a gente é adolescente, a gente cria muita Cara, expectativa no das ensino coisas. médio é o momento que você cria expectativa. Não, porque eu Sim. vou ser milionária. Não, porque eu vou ter um carro, um apartamento. Aos 25 anos eu já vou estar com a minha vida feita. E aos 25 anos eu não sei o que eu quero da minha vida ou o que está acontecendo nela. Qual que é a maior fic que você criou? Cara, que eu ia estar estabilizada aos 25 anos. Fic? Essa foi a maior Não, fique. eu tive muitas fics, eu sempre fui das fics, né? Pisciana, nata, Uhum. sempre fui das fics. A minha maior fic que eu acho que todo adolescente cria é de que eu iria morar com as minhas melhores Ai, amigas. não! Sim, essa é a maior fique de todas, é verdade. Eu até me esqueci dela de tão fique que ela é. É, Mas todo mundo que pensa que vai ficar adulto e aí vai vai morar. todo mundo do ensino médio morar junto. Primeiro que quase ninguém mais se fala, né? E a gente não pensa sobre isso. Porque quando eu tava no ensino médio no último ano, todo mundo, gente, não vai parar de se falar. Não, a gente vai ser amigo. O pessoal da sala era o terceirão. Hoje em dia, ninguém mais se fala de casa. Ah, eu falo com as minhas amigas do Não, ensino médio ainda. algumas amigas sim, mas a sala toda não se fala Não, mais. é a sala toda. Mas eu não tinha amizade também com a sala inteira. Pior que na minha sala todo mundo era amigo, era tipo do terceirão mesmo. Mas assim, tinha claro que algumas amizades. Mas hoje em dia eu falo com duas pessoas na minha sala. Nossa, não, eu tenho amizades ainda de ensino médio, mas claramente cada um Tá vivendo seguiu sua aí o vida. seu Não, tipo rumo. assim, de falar, eu até falo com algumas de vez em quando, mas amizade mesmo assim eu tenho com duas pessoas e é isso. Não, Essa é a amizade. mas é porque também eu estudei em três escolas entre o meu ensino fundamental, na verdade foram quatro. Eu estudei em quatro escolas entre o meu ensino fundamental e até eu finalizar meu ensino médio, eu estudei em quatro escolas. Então eu tenho turmas de amigos Hum. das quatro escolas que eu estudei. Ou seja, você tem uma galera aí pra É, falar. eles fazem encontros, aí a gente se Nossa. encontra. Na verdade, os encontros é quando tem chá de bebê Hum. e casamento, essas coisas. Os encontros da vida adulta. É os encontros da vida adulta. Inclusive, ano que vem eu vou me informar e eu já mandei mensagem falando assim, gente, olha só, eu não tenho filho, eu não casei Não ainda. casei. Então, assim, pra mim, a minha formatura é um casamento. Eu quero todo Tá mundo aqui. aqui, ó. É a vida adulta. Eu não esperava que isso fosse ser a vida adulta. Ah, eu esperava que fosse ser assim, mas não esperava que eu estaria tão pobre. Não, eu não esperava que isso fosse a vida adulta, que você conseguisse ver seus amigos só em datas extremamente importantes, porque você está Importante. vivendo a sua vida e eles estão vivendo a deles. E não fazem mais parte do mesmo ciclo. Porque essa é a realidade. Não quer dizer que você se importe menos, mas quem não está no seu cotidiano vai ser esquecido entre os momentos. É, assim, são momentos diferentes de vida, né? Eu tô em um momento onde eu tô, assim, vivendo a farra. Com 27 anos eu ainda 27 tô anos. vivendo a minha adolescência de farra, de curtição, Sim, de viver a minha vida, de formatura, de faculdade, essas coisas. E minhas amigas, a maioria já tá casada, já tem filho. E sim. eu não consigo acompanhar tudo, né? Sim, seguindo isso que você falou, você se sente adulta? Porque assim, a gente já está no caminho ali de chegar nos 30, né? Eu, né? Você tá. Eu Eu tô tô, chegando nos né? 25. Você está chegando nos 30, eu tô chegando no 25. Ali no meio né, de tudo isso. Você se sente adulta? Por um lado, sim, por outro, não. Assim, eu não estou me permitindo também me sentir assim, completamente, 100% assim. Não que ser adulta seja uma coisa ruim, tem as suas vantagens. Tem muitas vantagens em ser adulto Sim, e também tem muitas desvantagens em ser adulto. Mas, assim, a gente sabe que a responsabilidade é muito maior com tudo. com certeza. Hoje, com 27 anos, quando eu tinha 22, 23, 24 anos, eu não tinha esse pensamento, claro. Mas hoje, com 27 anos, eu entendo que tudo que eu fizer agora vai afetar completamente a minha vida dos meus 30 aos meus 40. Aos meus 40. Mas é muitos Aos meus 40. 40. E aí, assim, as expectativas que eu criava no ensino médio, hoje eu crio, só que entre meus 30 e 40 anos. Só que a diferença é que hoje em dia eu tenho autonomia para correr atrás disso, correr atrás desse futuro, correr Você atrás entende do meu melhor, né? objetivo e entendo melhor, claro, né? Mas assim, demora pra gente chegar nesse pensamento um pouquinho. Eu, com 24 anos, eu juro pra vocês que eu não me sinto adulta. Se vocês me largassem sozinha, assim, sem conhecer ninguém, eu acho que eu ia ficar muito perdida.
Eu não me sinto Ah, adulta, sabe? Eu sinto que vivi muita coisa, mas eu ainda sinto que eu sou uma falta. adolescente, entendeu? E eu já tenho 24 anos. Você se sente atrasada em algum momento? Atrasada, sim. Às vezes, sim. Às vezes, sim, às vezes não. Porque, assim, às vezes eu sinto que os meus amigos já conquistaram muito mais coisas. Porém, os meus amigos são casados, então não é uma pessoa, são duas, né? Eu sou eu por eu. E Deus, você e Deus. Eu e Deus e a minha vida, entendeu? Então, assim, me sinto atrasada, mas não me sinto, e ao mesmo tempo são coisas da vida. Quando a gente fica sozinha, querendo ou não, solteira na Uhum. vida, a gente tem que aprender. Por exemplo, já aconteceram coisas comigo que são porque não tinha maturidade, mas agora eu sei, agora eu aprendi. Por exemplo, eu já perdi um pacote inteiro de viagem, porque eu inventei que eu queria viajar sozinha para Gramado. Meu Deus. Gente, maior babado. Vocês não estão entendendo. Era pra mim ir pra Rio Grande do Sul pra parar no Rio de Janeiro. Misericórdia. Que Não, foi assim. Eu fui pra. Era pra mim ir pra Gramado. Hum. Primeira vez viajando sozinha, eu não sabia que tinha que fazer o check-in com uma hora de antecedência. Aí eu fui, cheguei no aeroporto, faltando meia hora pro meu voo. Ah, Não consegui fazer o check-in. jura? São perrengues que, assim, são perrengues que a gente passa entre ser adolescente E ser e ser adulto. adulto. Sim, Ah, tá hoje bem no em meio. dia eu já sei que se eu não chegar no aeroporto cedo, eu vou perder o meu voo, eu vou perder a minha viagem. Eu perdi um pacote de 4 dias em Gramado. Aí eu, com raiva, fiz o quê? Comprei uma passagem pro Rio de Janeiro. Muita responsabilidade, amém, né? Muito. Nossa, A minha muito. mãe, coitada, quando descobriu, já tava indo Você pro já Rio tá de Janeiro. fazendo. Ah, mãe, eu tô morrendo. Gente, coitada da minha mãe. Mas o Eu, quê? Você tá. sim, Você manda não só isso. nem Quando te eu cheguei contar. lá, perdi o ônibus para ir para casa da minha amiga, passei a madrugada inteirinha na rodoviária do Rio de Janeiro. Super seguro. Bem-vinda, vida adulta. Quando eu voltei, Bem-vinda. gente, quando eu voltei de viagem, era para me descer na Barra Funda e eu fui parar em Sorocaba porque eu dormi. Bem-vinda, vida adulta. Assim, são coisas que a gente aprende entre a adolescência A vida adulta. e a vida adulta. O tema desse podcast devia ser entre a adolescência e a vida adulta, porque o negócio tá. Mas é sobre isso, é sobre as expectativas que a gente cria quando a gente é adolescente em relação à vida E a adulta. verdade que vem depois. Porque a vida adulta, ela tem os seus prós e Prontas. contras, que nem você falou, entendeu? E a gente não tá preparado para os contras. A gente vai com muita expectativa de que vai ser o American Life, né? Que a gente Eu vê nem nos filmes. pensei que existia Pois coisa. eu achava que era a vida americana que a gente vê nos filmes, não é. Hoje em dia, eu desde cedo aprendi a não me comparar com as outras pessoas, né? E não comparar minha grama com a das outras pessoas. Porque eu sempre entendi e vi que, por exemplo, hoje em dia eu tenho amigas que têm carro, que tá terminando a faculdade e que já tem casa. Mas a realidade é, o carro quem deu foi o pai, a casa ela herdou da mãe, que era a casa de aluguel da mãe, e a faculdade quem paga é os pais. Eu tenho um pai para me dar um carro? Eu Não. tenho uma mãe para me herdar uma casa? Não Pois é. tenho. Então eu não me comparo e não penso que eu estou atrasada na vida, porque o meu corre é outro. A sua realidade é A minha outra. realidade, ela é aqui, enquanto a dos outros estão aqui com ajuda. Então eu não posso me comparar com essas outras pessoas. Mas eu me comparo comigo mesma, né? Ao mesmo tempo que eu fico feliz por essas pessoas, porque, querendo ou não, é uma grande Sim, oportunidade que a claro. pessoa tem na Eu vida, queria ter. que Eu todo não estou mundo queria. criticando a vida dela, né? Mas a gente sabe que a realidade da gente não é a mesma. Sim. E quando a gente cria essa. Mas eu acho também que a gente se atrapalha. A gente se atrapalha. Tipo assim, por exemplo, quando a gente sai da adolescência, a gente tem uma visão muito assim, diferente da vida adulta. Você acha que você é livre. Eu vou fazer o que quiser agora, porque Essa eu sensação de liberdade é o que sabota a gente. Porque também, assim, apesar de ter tido uma vida um pouco mais difícil e tudo mais, nessa minha vida adulta, assim que eu comecei a trabalhar, se eu tivesse tido vergonha na minha cara, hoje em dia talvez eu já tivesse meu carro. Então, é porque quando a gente chega na vida adulta, a gente não chega pensando que a gente tem que começar uma organização financeira. Porque a gente não aprende isso. A gente não entende que se você não trabalhar desde o começo, não investir na sua carreira, não investir nos seus bens, você não vai ter lá na frente porque você não tem um país já. Você vai querer o quê? Viver. É. Vou me mimar. O importante, gente, assim, a gente é criada numa geração onde nossos pais engravidaram muito cedo. Uhum. Então,
O conselho era, não engravide, não importa como. Sim, Não mas não chegue em engravide. casa grávida. Não, o conselho não era ganhe dinheiro e faça a sua vida. Era Não não engravide. engravide, E entendeu? eu cumpri, eu não engravidei. Eu também cumpri, mãe, tá? Tudo Não, bom? tá Não tudo era tipo assim, certo. seja a primeira milionária da nossa família, vai investir, vai É, fazer isso, investe na bolsa de valores. Não, não não. chega grávida. A minha Pelo mãe, amor de Deus. a situação da minha mãe era faça uma faculdade e não engravide. E eu fiz. Eu fiz o E tecnólogo. minha mãe falava, vai estudar e não E agora eu tô engravide. fazendo a faculdade certinho, mas assim, engravidar não engravidei, porque esse era o conselho da adolescência. Então, a expectativa da minha mãe, eu acho que pra mim finalizar minha adolescência, era finalizar minha adolescência sem um filho. E a minha era poder finalizar a adolescência pra poder sair pra farra, curtir, beber, entendeu? Entendeu? Eu tinha muita ilusão com viagem, assim. Eu gostava muito de viajar. Eu tinha ilusão com show, entendeu? Ah, show, Ah, nossa, os show. shows, Eu tinha os muita shows. ilusão com show. Meu Deus, não me fala de show. Eu sou apaixonadíssima por show. Eu tinha muita E ilusão com a show. minha vida é isso, praticamente. Eu Vamos amo. repaginar essa vida. Então, porque eu gosto muito de ir pra show, gosto muito de curtir. E ao mesmo tempo eu gosto muito de viajar. Quando eu era adolescente, eu sempre gostei muito de praia. Uhum. E aí, eu namorava um menino na época que tinha uma prima. E essa prima, gente, ela era um exemplo pra mim. Eu era, assim, encantada por essa prima do meu ex-namorado, assim, no sentido de que ela era assim, sempre estava na praia, sempre estava viajando, pegava o carro e sumia, Tava entendeu, de no doido. mundo. Hoje em dia, né, ela é casada, já porque ela era mais velha do que a gente, né? Ela é casada, já tem dois filhinhos, coisa mais linda, mas aquilo que ela vivia naquele momento ali era meu sonho de vida. Então, quando eu fiquei maior de idade, que eu saí da adolescência, que eu comecei a trabalhar, Uhum. eu foquei nisso. Meu foco Quero foi isso. viagem. Eu queria viajar para todo lado. E viajei, curti muito, viu? Curti muito. Mas agora, né, estamos em outro momento. Em outro momento. Então, tudo que a gente investe no passado é que a gente vai ter no futuro, mas não foi isso que a gente não entendia antes, né? A gente só queria viver o agora e o agora vai acontecer. E os nossos pais também, né? Eles também não aprenderam isso. Tem uma TikToker que eu sei que vocês também seguem ela, que ela falou assim que a gente tem que começar a ver os nossos pais como pessoas também. Eu sempre fui muito parceira, assim, da minha mãe Sim, nesse porque quando a sentido. gente endeusa nossos pais de que eles estão certos sempre, a gente vai se decepcionar com muita coisa. E eles também estão sendo pais pela primeira vez, estão sendo adultos pela primeira vez, estão tendo 40 anos de idade pela Pela primeira primeira vez, vez. e a gente tem que entender isso também, porque para eles é a primeira vez e para nós também é a primeira vez. Então, a vida adulta ela não é fácil nem para eles, nem para nós. Por exemplo, de estudo, eu sou a primeira, eu fui a primeira pessoa da minha família a terminar o ensino médio. Entendeu? Meu pai não terminou, Nossa! minha mãe não terminou, minha irmã mais velha não terminou o ensino médio. Eu fui a primeira, aí meu irmão mais novo terminou, e agora vai vir a minha outra irmã que está entrando no fundamental agora. Mas eu fui a primeira, e a vida, ela é assim, né? Para umas pessoas é diferente, os pais são formados, incentivam você a se formar, e a outras pessoas você vai ser a primeira. Você vai estar fazendo aquilo primeiro, você está chegando primeiro, e vai incentivar os outros aí junto. Essa é a importância da vida adulta, você incentivar os outros também ali junto com você para um caminho. Ainda bem que nesse sentido, assim, a minha família já não foi muito assim, não. A minha avó, ela entendeu muito cedo que a falta de estudo dela dificultou muito a vida da minha mãe e dos meus tios. Então, assim, quando eu era criança, porque a minha mãe me teve muito cedo, então a minha avó, quando eu nasci, a minha avó tinha 36 anos. Uhum. Então ela era muito nova. Ela praticamente me criou. E aí ela falava assim comigo quando eu era criança: falta quantos anos para você fazer sua faculdade? Que era quando eu tivesse 18 Ah, anos, né? Aí eu falava, falta tantos anos. E aí foi isso a minha vida inteira. Então, assim, já foi um incentivo muito grande. Na minha família não fui a primeira a me formar, teve outras pessoas que se formaram, mas uhum. é uma família que também passou muita dificuldade. Então, assim, eu acho que eles tiveram uma reviravolta de vida, a minha família, assim, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, que foram pessoas que entenderam que se não estudassem, não conseguiriam seguir Sim. e aí cada um seguiu para um lado. Minha tia fez curso de cuidadora, a minha outra tia estudou finanças, e aí a minha prima que era mais velha da minha tia também, né, que foi que passou os maiores perrengues, Uhum. foi minha prima Gabriela. Ela também já foi e já fez a faculdade dela para se formar e ter a vida dela. Então, assim,
Eu não fui a primeira porque eu não fui a mais velha, né? Teve outras mais velhas do que eu que fizeram aí, estudaram antes de mim, mas que também foram um exemplo para mim, assim, do que seguir. Porque ao mesmo tempo que tem as minhas primas mais velhas, que é a Gabriela, que é a Paloma, que também fez o intercâmbio dela, foi trabalhar como au pair, e hoje em dia tá com a vida feita, entendeu? E teve a Gabriela que estudou aqui, fez faculdade e também seguiu a vida dela. Eu também tive primas que não fizeram a mesma coisa e que tiveram outra realidade. E para mim, que era mais nova, ver isso mudou muito a forma como eu pensava nisso, assim, tipo assim, é isso aqui que eu quero. Se eu quero estabilidade, então eu vou seguir por esse caminho. E é E bom, porque quando você vem de uma realidade que só tem um lado, ou você vai ser a primeira a enfrentar aquilo, ou você vai seguir o rebanho, né? sim, Entendeu? E essa é a parte mais difícil, você dizer assim, não, não vou ser a primeira, não vou fazer. Minha mãe, mesmo sem ter estudado, ela sempre incentivou a gente a estudar. Porque ela falava assim, os estudos vai te levar aonde você quiser chegar. sim. Sem ele, você não vai chegar em lugar nenhum. E é verdade. E é muita verdade. Minha irmã mais velha preferiu seguir por um outro caminho. E eu preferi seguir pelos conselhos da minha mãe, de que sem o estudo eu não vou ser nada. E, gente, é uma coisa que a gente, da classe periférica, nós pobres, a gente tem que entender. Que sem o estudo a gente não vai ser nada. A gente fala assim, ah, eu não quero fazer faculdade, tudo bem. Mas termina o seu ensino médio. E o que você quer fazer da vida? Pois é, A a gente gente. fala, ah, eu não quero ser CLT. Gente, tem CLT que é muito bom. Tem CLT ganhando 30, 40 mil por mês, né? Então, assim, a gente que não entende da, da, da realidade ali no quesito de faculdade, porque tem gente que fala que faculdade hoje em dia não compensa mais. É, Você concorda? eu discordo completamente, porque eu acho que não existe estudo no mundo que seja inútil. Eu também concordo. As pessoas acham que é brincadeira, É. assim, Ah, eu não vou fazer até faculdade porque não compensa mais. Já ouvi gente falando assim, não, não vou fazer faculdade porque perder o meu tempo estudando 6 anos. Você nunca vai perder seu tempo. o tempo vai passar de qualquer jeito. O Exatamente. tempo ele vai passar. Daqui até 2030 vai chegar. Uhum. Você pode chegar em 2030 e se formar em 2030, ou você pode chegar em 2030 e continuar sendo fodido. Exatamente. É a realidade. Então, porque assim, tem alguns casos, e são casos e casos. Tem gente que eu conheço que se formou em advocacia e hoje em dia é Uber. Mas são casos e casos. Essa pessoa, ela é Uber por quê? Às vezes é porque a pessoa quer também. Exatamente. Tem gente que fala que não consegue trabalho, eu acho difícil. É difícil, na verdade, eu acho que é difícil a pessoa se submeter. Porque é uma profissão muito boa, porém é uma profissão que, quando você entra para você estagiar, para você. Se você não tiver nome, né? Se Assim, se você você não não tiver tiver nome, nome, não carregar nada, como consigo. Mas na vida é isso. Se você não for botar a cara a tapa, não, vou fazer o que for pra me chegar lá onde eu quero. Você não vai chegar, entendeu? Estamos aqui, vamos supor, a gente tá aqui criando nosso podcast. Se a gente não desse a nossa cara a tapa e falasse, não, a gente vai fazer do jeito que dá, sim. e querer ser só o melhor, e querer ser só o coisa, você nunca vai começar. E aí você vai ter que ir pros planos B, porque o plano A que você quer seguir não é do jeito que você quer. Sim. E as coisas são coisas da vida adulta, são coisas que a gente não espera que vai acontecer. A gente acha que eu acho que o maior plot twist da vida adulta é você entender que não interessa o plano que você faça. Você pode escrever numa agenda 50 vezes o mesmo plano. Você vai conseguir chegar lá onde você quiser se você tiver determinação, mas não vai sair do jeito que você quer. Nunca. Nossa, Não muita coisa sai. vai ser melhor e muita coisa vai ser pior do que você pensou. Então, muitas portas vão abrir que você nem imagina e também muitas portas vão fechar. E quando você aprende a lidar com esse não na vida adulta, Assim. que eu acho que é a virada de chave entre a adolescência e a vida adulta, é quando você entende que um não nem sempre é um não. Às vezes um não é um não aqui, uma porta aberta ali que você nem imagina. Sabe? E eu acho que é o maior plot da vida da adolescência para a vida adulta, assim, de expectativas que a gente cria. Claro que a gente quer ter um carro, quer ter Sim, uma você casa, quer. quer ter as coisas que a gente pensa que é normal, mas a gente pensa que é normal por quê? Porque os nossos pais, antes, tinham mais facilidade para comprar uma Com casa, certeza. Um terreno ali era entendeu? 5 mil, eles compravam um Sim, terreno. onde tudo era mais barato, onde com 30 anos a pessoa já estava ali casada com filhos, tendo casa no carro. Hoje não é a nossa realidade. E quanto mais rápido a gente entende, melhor. Quanto mais rápido você entender que as coisas aumentaram, as coisas cada ano vão ficar mais difícil, melhor vai ser a sua vida. E quanto mais rápido você entender que o não na vida vai ser muito presente, melhor vai ser a sua vida. Sim. Porque vai ter coisa que você vai querer fazer e o não vai ser simplesmente não. Se você não aprender a lidar com o não, ah, eu quero comprar um sorvete de açaí. Não.
Então tá bom, então eu vou lá atrás de um sorvete de morango. Você Pronto. fala não? Eu falo não, mas é pra coisas bem específicas. Depende da área da minha vida, eu falo muito não. E muito sim. E muito sim também. Mas depende da área da minha vida. Eu acho que eu falo mais não do que sim. Eu acho que eu falo mais sim do que não. E é uma coisa que eu tô querendo, assim, mudar. É que eu fico pensando assim, a vida é hoje. Até hoje. Mas a gente tem que aprender a falar não e também a receber não. Eu acho que a gente tem. O ser humano tem muita dificuldade de receber não. Eu O falo muito brasileiro. não. Mas o brasileiro tem dificuldade de receber É não. outra coisa. É outra coisa que eu acho que muda muito quando a gente é adolescente e quando a gente cresce. Quando a gente é adolescente, a gente tem muito medo do que as pessoas vão pensar da gente. Sim. Muito medo, assim, das pessoas no geral. A gente tem medo de A gente falar tem medo não. de falar não, a gente tem medo de receber não, e a gente vai se amadurecendo. E você percebe que você está madura quando você sabe receber um não e quando você sabe dizer não. Eu acho que eu ainda não sou madura o suficiente para receber não. Eu sou. Ah, eu também acho que sim. Não. Mas eu também acho que eu não sou madura o suficiente, mas eu Mas eu acho que eu sei já dar aprendo não. a lidar melhor É, eu do sei que que eu lidava antes. depende do não. Tem coisas que, assim, por exemplo, quando eu fico fissurada com alguma coisa, quando eu quero muito alguma coisa, eu fico completamente obcecada por essa coisa. E eu sou assim desde sempre. Uhum. E aí eu fico lá insistindo, insistindo, e até que vai dar certo. Eu não tenho outra opção, entendeu? Ou Não, vai ou mas racha. o não é aquele não que você tem que aceitar. Entendeu? E tem gente que não quer aceitar aquele não. Não é um não de tipo assim, ah, eu quero ser alguma coisa e receber o primeiro não e vou desistir. Não é esse tipo de coisa. Mas é o não deu por essa porta, você não vai ficar insistindo. Então eu tenho outro caminho para tentar. Vou tentar. E aí você vai indo. O não que eu falo é de a porta A te deu não. Por que que você vai ficar batendo ali naquela porta A? Tem a porta B, a porta C e a porta D, para você tentar ir para o mesmo destino que você está indo por caminhos diferentes. Então, assim, a gente tem que começar a balancear isso. Se a porta A não deu, eu vou para B. Se a B não deu, eu vou para C. Não fica batendo nas portas que você já tentou 15 vezes. Entendeu? Eu sou Focando no seu persistente. caminho. Então, você vai bater É, naquela porta enquanto eu sou tinha 30 persistente. opções para Quando você tentar pro mesmo caminho. eu trabalhei em uma empresa por muitos anos, e aí quando eu fui desligada, pra mim foi assim, o corre. O mundo caiu. Foi. Meu Eu Deus. demorei para me aceitar esse desligamento, porque eu gostava muito de trabalhar lá. Uhum. Era uma empresa que eu gostava muito. E eu queria continuar lá, tava construindo minha carreira lá, né? E quando eu saí, eu fiquei assim, gente, mas o que que tem de errado comigo? Eu pensei que O erro era o erro você. era eu. E na verdade não, porque agora que eu estou trabalhando na empresa, eu também estou indo, estou me destacando, estou fazendo a minha carreira. E não tinha nada a ver com a empresa. Só que naquele momento não era mais para mim estar ali. Sim. E aí era o não que você tinha que ter aceitado e seguido em frente. Porque a sua vida não terminou, você não morreu, graças a Deus ali, você está vivendo a sua vida e está indo para o melhor momento da sua vida. Então, assim, tem não que a gente precisa entender que é bom. E eu não me apego a esse tipo de coisa, eu sempre pensei que assim, sempre vai ter uma nova oportunidade. Não me apego ao emprego, não me apego a lugares, sempre penso que vai ter uma nova oportunidade. Enquanto aquele lugar está me servindo, eu estarei ali. Se não estiver me servindo, eu sairei, né? Eu penso assim em muitas áreas da minha vida, menos por amizade. Em muitas áreas da minha vida, seja amorosa, seja no trabalho, eu penso que se está tudo bem para mim, se está bem para mim, estaria ali. Se não está bem, eu sairei, me retirei, seria a primeira a me retirar. Não ficarei num lugar tóxico, onde eu sei que eu não caibo ali. É, tem coisas na vida adulta também que são engraçadas que a gente aprende a lidar, por exemplo, a aprender a fingir demência nas coisas. Sim, a gente vai aprendendo que não dá para ser sincero 100%, né? Vai entendendo que a vida adulta ela é cheia de. Tem que. Como fala, o molejo brasileiro. Você tem que jogar jogo de cintura ali na vida. É, são muitas coisas que a gente entende com o tempo. É. Mas a vida adulta, ela tem os seus lados maravilhosos também. Não é só coisa ruim. Eu acho que a gente está falando mais sobre as experiências pro lado negativo, mas tem um lado bom, Ah, né? não, tem Da vida muitas adulta. experiências positivas, muitas Sim. experiências assim que a gente vive. É, como eu falei, né? Quando eu fiquei adulta, eu foquei em viajar. Vive la Eu vida conheci louca. muitos lugares, muitas pessoas, muitas coisas, estilos de música que eu gosto. E eu acho que, assim, quando a gente fica adulta também, tem a vantagem e desvantagem. Por exemplo, eu poder fazer o que eu quero, ter o livre-arbítrio, mas às vezes eu não quero. Às vezes Às vezes eu não quero fazer. eu me irrito porque eu tenho que escolher, e se alguém escolher pra mim, eu também me irrito, porque ninguém tem que escolher nada na minha vida, Mas eu também não mas eu quero também não escolher. quero escolher. Eu tenho um problema de ter que escolher as coisas
e ter que lidar com as consequências do que eu escolhi. Esse é o meu problema. Eu não quero lidar com eu sei. Eu não quero lidar com as consequências do que eu escolhi. Tem a opção de escolher só a escolha, as consequências vai para outra pessoa. Se tivesse, eu escolheria. Mas a pessoa não fez nada. Entendeu? Aí vai ser o problema dela, não vai ser meu. Não. É isso que eu quero. Mas aí é porque você não pensa antes de escolher as coisas. Depende da área da vida. Ela é impossível, gente. Não, tem coisas que realmente eu vou pela euforia do momento. Não, sei, depois eu falo, eu tô por aí fazer, não pode ser, não vai dar. Eu quero. Você sabe, eu já não sou assim. Quer dizer, eu já fui muito assim. Já fui o tipo de pessoa que peguei o cartão de crédito e entrei no ônibus e fui pro Rio de Janeiro. Assim, perdi meu pacote inteiro de viagem, fui pra lá e gastei dinheiro e depois eu que tive que me virar pra lidar com pagar. Por isso que eu falei, eu queria uma opção de mandar as consequências para outra. Pois é, você acha que eu queria ficar trabalhando 2 empregos pra pagar essa dívida aí que eu fiz? Não, mas eu tive que fazer. Tive que pagar. Eu tive que trabalhar nos 2 empregos pra poder pagar essa dívida toda aí. Ações e consequências. E são consequências pesadas, porque eu trabalhando em 2 empregos, eu não consigo ficar estudando. Então eu tive que trancar minha faculdade para poder trabalhar em 2 empregos para pagar ali aquela viagem. Foi uma viagem incrível, mas não sei se as consequências foram compatíveis com o meu erro. Eu acho que sabotaram na hora. Eu acho assim que teve mais consequências do que vantagem. Tem vezes a vida adulta tem dessas. Eu acho que na verdade a maior parte da vida adulta é isso. Você comete um errinho, é um efeito borboleta. Vai desencadear numa outra coisa. Você falava assim, gente, peraí, se fosse assim eu não teria nem ficado. Tá aí uma coisa que na vida adulta também a gente se surpreende. As pessoas são muito mentirosas. Meu Deus do céu, gente. Ambiente de trabalho é um ambiente da mentira. Como as pessoas mentem? Cara, a gente fica olhando assim a pessoa na maior cara lavada. A pessoa não tem nem vergonha, velho. Dá pra ver que aquilo é mentira. Você fala, e você finge que acredita, né? É isso. Você fazer a sonsa e fingir que acredita e sorrir. E, meu Deus, eu acho assim que é uma coisa que a gente na adolescência não precisava passar. É porque eu acho que o adolescente é mais sincero que o adulto. A gente é sem noção, a gente fala o que dá na cabeça. A gente é sem noção. Acho que a falta de noção vem mais sinceridade do que o adulto. Mas eu acho que o ambiente de trabalho é onde tem as pessoas mais falsas que eu já vi na vida. Sim, é que depende da pessoa. Tem pessoas que você pega uma amizade e leva pra vida. Sim, mas tem assim, muita falsidade. No geral, é assim, é um querendo sabotar o outro. Sim, você ajuda um e essa mesma pessoa vai lá e te ferra. Na verdade, o ambiente de trabalho CLT, né? O ambiente de trabalho CLT é desse jeito. A gente fica muito assim, sem saber. Ai, se você conversa muito, você puxa saco. Se você conversa de menos, você não interage. Gente, assim, um jogo de cintura é coisa de doido. Se você é muito simpática, você é falsa. E aí, ou você pega a empresa inteira. Vagabunda. Então, assim, mas o ambiente te faz. O sistema faz ser assim, porque o sistema faz você ser muito. Eles falam sobre coletividade, mas dentro do sistema é individualidade. Sim, até para entrar no trem é individualidade, gente, ainda quem consegue, porque você ainda vai ser empurrado pelo colega. Quem diria que a dança das cadeiras seria um treinamento para a vida adulta? Quem diria que eu estava treinando enquanto eu brincava? Gente, essa brincadeira foi inventada pelos pais na época que era CLT, eu tenho certeza. Porque assim, a gente pensava assim, não é justo que eu vá sair da minha casa, trabalhe, uma luta para pegar um ônibus, essa criança passa o dia inteiro aqui. Ela vai brincando e consumindo meu dinheiro, então ela vai entender como que funciona. Eu saio da minha casa todo dia para ela ficar brincando. Não. Esconde também. Hoje em dia eu me escondo da população. Eu não quero sair de casa. Eu quero ficar em casa vendo meu dorama e comendo minha pipoca. Exatamente. Para mim, assim, para mim sair com alguém, com os meus amigos, eu tenho que estar na rua já. Eu tenho que estar, por exemplo, tô saindo do serviço, vamos ali num shopping, vamos. Agora, se eu estiver na minha folga, ela não quer viver. Eu fingi que eu nem existe, a pessoa me liga, eu não atendo. Ela não quer viver, gente, na folga dela. Gente, a minha folga, na verdade, eu quero viver e sua cama. Em sua cama. Eu, meus filhos, meus cachorros. E eles estão na sua cama. Exatamente. Eu, minha cama e minha televisão e só. Ai, que delícia.
Mas é as fases da vida adulta. A gente fica tão cansado que no dia da folga a gente só quer paz. Pois Né? é, a E gente. acho que a vida adulta tem muitas áreas que não ajudam em nada, né? O trabalho, por mais que seja a nossa fonte de renda, às vezes a gente vem esgotado do dia de trabalho e chega em casa tem mais trabalho ainda. Você fala, gente, quando é que eu vou folgar? É uma fonte vazia. É uma Eita! fonte... E é uma coisa que eu não esperava na vida adulta, de que eu não ia viver. Ou eu trabalhava ou eu vivia. Eu não esperava isso também na vida adulta. Porque, assim, quando você está numa escala CLT, por exemplo, eu trabalhava numa empresa de logística, saía de casa meio-dia, chegava em casa meia-noite. E, então, assim, aí na hora que eu chego em casa, eu faço o quê? Eu tomo um banho, janto, tomo um banho e durmo. Acordo amanhã cedo, arrumo a casa, vou trabalhar. E tinha um dia de folga, era todo domingo. E no domingo eu tinha que fazer outras coisas, não dava para ir no banco. Então, assim, tinha dias que eu não conseguia ir para casa porque tinha coisa para resolver no centro. Ou eu levantava muito cedo para ir resolver, eu não resolvia, porque minha folga era no domingo. E domingo não tem nada aberto. Então, assim, eu tinha. E tinha vezes não, né? Várias vezes que a empresa pedia extra. E nunca é tipo assim, ah, você é obrigado a fazer isso. Você vai se você quer, mas se você não for também, se você não for também, eles deixam subsidiado de que você vai ter problemas, né? Então, assim, Sim. a maioria fazia extra 15 dias, 14 dias seguidos, para você folgar depois, porque era conveniente. Tipo assim, a empresa valoriza muito que você faça extra. Se você não fizer, você vai ficar atrás das outras pessoas, porque aqui todo mundo faz extra. Então, assim, para você estar ali no meio, para você. Para é, você não ficar desempregado, você terá que fazer a Mas extra. eles não falavam isso, eles Não falavam é, assim, não é com todas as não palavras, mas é, é mas subentendido. é subentendido, mas eles sempre falavam assim, porque todo mundo faz, aqui a empresa ela vê isso como algo bom. Então, se você pudesse fazer, você vai estar no mesmo nível que os outros, você vai ter tanta oportunidade aqui dentro. Segue no mesmo nível, mas no final de tudo é isso aí que você falou. Se você não fizer essa, você vai ser demitido, porque aqui a gente precisa que você esteja aqui quando a empresa precisa, mas quando você precisar, a gente não vai estar. Porque eu lembro que eu fazia 15 dias tomando no meu cabicó, e aí teve uma vez que eu precisava de uma folga, e assim, tava uma demanda muito baixa na empresa. E eu falei assim, opa, meu momento, né? Tô precisando de uma folga, tô com o banco de hora lá altinho, porque tô fazendo extra. Cheguei pro meu líder e falei assim, olha, tem como eu ter uma folga? Se não me engano, era uns 12 dias que eu precisava. A empresa tá com demanda baixa, 12 dias depois, tá? Não 12 dias de folga. Acho que era 12 dias ou era 8 dias, era na semana seguinte. A empresa está com uma demanda baixa, tem como você me liberar uma folga do meu banco de hora, né? Ele falou, não, você tem que vir para a empresa nem que for para você tirar a Durex do chão. Naquele dia ali, Você ele, entendeu ele, que. ele não podia me contar mais comigo para nada, né, naquela empresa, porque eu percebi e entendi que se eu posso me doar o quanto for, mas a empresa nunca vai estar ali por mim. É, Ela está ali pelos números. eles estão ali enquanto é conveniente, né? Mas assim, gente, logística, eu trabalhei 30 dias com logística. Foi o pior emprego da minha vida. E, cara, É assim, complicado. cara, tem gente que gosta. Eu fico chocada. Mas assim, na minha cabeça, uma pessoa que gosta de logística é uma pessoa que curte treinar, porque aí ela não precisa pagar uma academia, entendeu? A Ela logística é é um academia. CrossFit pago. Eu É sempre loucura. falo isso. Gente, trabalhar com logística é um CrossFit pago. Sim. Cara, é muito cansativo, são muitas horas. Eu fiquei assim 30 dias e eu falei assim, Deus me livre. Deus me livre, eu não vou ficar nesse Não sou inferno. escrava. Porque Não, o negócio é gente, triste. assim, Isaura não é meu nome. Eu Não vou tô sair meu nome. daqui. Cara, eu saí assim, eu fiquei pensando, meu Deus, como. E eu falava assim, gente, mas eu trabalhava no escritório, sentada, e eu não tô acostumado com isso. E as pessoas falavam, ai, Deus me livre de trabalhar no escritório. Na minha cabeça, uma pessoa que trabalha com logística e fala isso, nunca trabalhou num escritório na Nunca vida. trabalhei. Porque o dia que ela descobriu o conforto que é você trabalhar de boa, sentado no ar-condicionado, ela nunca mais Nunca vai mais vou lá querer. querer andar oito E horas do seu assim, dia eu já. atrás de produto. Pois é, e eu também vim do setor comercial, né? O meu primeiro emprego foi mercado. Uhum. E aí eu saí do mercado, eu trabalhei anos no mercado, e eu saí do mercado pensando, eu não vou mais trabalhar desse jeito, 6 por 1 no mercado, ouvindo xingo. Nunca mais eu vou trabalhar assim em pé o dia inteiro. E aí, quando eu arrumei trabalho no escritório, né? Estudei, fiz cursos e arrumei um trabalho que fosse assim, sentado de boa no ar-condicionado. E aí, foi a empresa que eu trabalhei lá, que eu falei que eu fui desligada, né? Ficou chateada. Isso, que eu fiquei muito chateada quando eu saí. E aí, quando eu saí, eu pensei,
nunca trabalhei com logística, né? Vamos ver como é que é. Haha, vi O 30 inferno que era, dias. né? 30 dias. Gente, meu Deus do céu, assim, parabéns pra quem aguenta, porque Sim. eu não segurei essa ponta, não. Eu trabalhei muitos anos na logística, mas o que eu trabalhei seguido foi 1 ano e 2 meses, mas nessa época eu estava trabalhando à noite. E trabalhar à noite também, pra mim, pelo menos no meu caso, faz muito mal trabalhar à É, noite. eu trabalhei à noite Eu, também. eu aguentei 1 ano e 2 meses. E aí chegou num momento que eu falei assim, gente, isso aqui não é pra mim, não. Aguentou muito e ainda foi simpático. Fui simpática, ainda saí lá Porque, fazendo. Eu lembro que eu tava fazendo sendo treinamento. sincera, Gente, eu tava fazendo treinamento pra subir de cargo. E o meu salário ia aumentar, acho que era uns R$ 600. E mesmo assim eu falei, não, gente, isso aqui não é pra mim. Se aqui embaixo eu estou ficando louca, imagina se eu subir daqui pro hospício. Obrigado. Neguei. Eu lembro que meu líder na época não queria que eu saísse. O meu líder era maravilhoso, mas a empresa era horrível. O setor, a logística, ela é muito complicada. é muito Então, assim, cansativa. ela é muito cansativa. E eu tava no pique, né? Que você anda o dia inteiro. Não, Não vou fora que parar. assim, pra você ir jantar, você tem que andar uma E ainda maratona. conta o seu horário de janta, cara. Eu Sim. fico admirada nessas coisas. Eu ficava louca. Ah, não, mas no lugar onde eu trabalhei não contava, não. Por quê? Não, porque o ponto ficava na entrada. Então, Você batia ponto? eu tinha que bater o ponto pra ir comer. Eu não tinha que bater o ponto. Ah, Aí, na hora que eu me deslogava ali, dali onde eu tô, até eu chegar no restaurante, já tava contando. Aí eu tinha que voltar no horário que eu me desloguei. Isso daí mas era eu tinha... horrível. Gente, era tão longe que eu tinha que pegar um ônibusinho O meu não era, eu pra tinha que ir ir. a pé, mas assim, vamos supor, se eu sair lá do Pique, ali no horário que eu me desloguei, até o restaurante, era tipo assim, uns 10 minutos. Fora, então assim, eu já perdi um bom momento. Então, eu acho que era por isso que eles não colocavam isso como nosso tempo. Porque, assim, lá no CD onde eu trabalhei, eram várias logísticas, e aí tinha os refeitórios que ficavam dentro de um condomínio de logística praticamente gigantesco, né? Uhum. E aí você tinha que sair e tinha umas bicicletas lá fora que eles deixavam disponíveis, inclusive eu adorava aquilo ali. Mas aí a gente só começava a contabilizar a partir do momento que a gente saísse do CD, entendeu? Aí dava mais ou menos uns 5 minutos de bicicleta ou de ônibus até lá no Isso refeitório. era ótimo você saber. Na hora que a gente se deslogava, já começava a contar nossa janta. Só que aí a gente começou a reclamar muito e eles falaram assim: ah, então tá bom, vai contar. Mas isso aí, bem no finalzinho, quando eu já tava saindo. Que aí, depois de reclamar muito, depois de falar muito, ele falou: ah, então tá bom, a gente vai ver a hora que você bateu o coisa. Mas depois eles começaram a cobrar de novo, falando assim: ah, você tá fazendo 1 hora e 15, 1 hora e 10. A gente falava: não, é porque eu saí da última rua lá do Pique e para mim chegar até lá fora, até os armários para me pegar no celular para me ver minha vida, já passou uns minutos. Na hora que eu volto, a gente sempre olhava a hora que a gente batia na catraca para sair do galpão, para ir pegar o celular, as coisas e jantar. E aí começavam a reclamar, não, porque 1 hora e 15, mas a gente falava assim, não, mas é porque não, é o horário certo. E a catraca, a gente bateu 1 hora. Não, mas não importa, eu preciso de você aqui, porque a empresa precisa que você esteja aqui em Eu, hein? 1 hora, juro para você. E era muito complicado essas Dá vontade de coisas. falar assim, a empresa precisa de braços e você tem. Vai, use o seu, Outra! use o Então, seu assim, braço. era muito complicado, mas assim, eu sempre tentei dar o meu melhor quando eu tô na empresa, quando eu trabalho, quando eu tô trabalhando, eu sempre penso assim, né, eu vou fazer o que eu preciso fazer e vou embora. Eu sempre olhava assim, sempre trabalhei desse jeito, vou fazer o que eu preciso fazer e vou embora. Mas tinha muitas vezes que esse que eu preciso fazer eu tomava no meu pulo, né? E as pessoas falavam assim, Tainá, você tá se doando demais. Eu lembro que eu fazia essa e tudo mais, e aí tinha uma menina que era de setor maior que o meu, que era o que eu tava treinando pra subir. Então ela falava assim, cara, você tem sua vida, não fica se dedicando aqui, não, daqui a pouco você vai tomar no rabo. Eu falava assim, não, claro que não. Eu tô aqui Eu vou dar trabalhando pela empresa, tudo pela. vou dar tudo Eu, de mim. Vou eu vestir sou a a camisa da camisa da empresa. empresa. Eu vou vestir a camisa da empresa. Ela falava assim, não faz isso com você, porque isso aqui não vai valer a pena. Ela falava isso pra mim. Eu já tô aqui há anos e eu sempre tô te falando, não vai valer a pena. Eu sei que todo mundo chega com carinho para pedir as coisas, mas na hora que você precisar, o carinho você vai ver sumir. E foi verdade. Também depende da empresa. Existem empresas que você consegue negociar. A empresa que eu tô hoje, eu consigo negociar. Algumas coisas ainda a gente ainda consegue conversar. E Tem coisas que dá e tem coisas que não depende dá, do né? gestor também. Por exemplo, se eu preciso sair mais cedo um dia, eu consigo. Se eu preciso de um dia de folga, eu consigo. Então, assim, é uma empresa que a gente entra muito em acordo, assim, mas e também
A maioria dos feriados eu tô lá trabalhando, entendeu? A maioria dos finais de semana eu tô lá Tem trabalhando. seus prós e contras. Mas na minha, não. Nessa coisa de sair mais cedo, tipo, não tem como. Então lá eles Teve uma liberam vez a que eu gente. senti a dó de uma amiga minha, amiga não, colega. Eu só conversava com ela ali no dia a dia. Mas a gente não era bem. Mas eu lembro que ela precisava levar a filha dela no médico. E aí ela falou assim pro gestor, né? Olha, tal dia eu posso sair mais cedo? Aí ela falou umas duas vezes, pode, pode. Pega esse banquinho de hora, vai ser feliz. Chegou no dia, demanda alta, não pode. Ah, mas não existe essa que não pode, né? Teu filho, a Mas não criança. pode. Ah, não, mas não tem como você ir lá fora, ligar pra alguém e levar ele. Porque a gente não vai conseguir estar te liberando. Agora, nesse momento. Eu não vou conseguir estar te ajudando. Juro pra Mas você. eu Não vou acho que conseguir também, estar te assim, liberando. Sabe o que ela tem. fez? Foi Ela embora. foi embora. Mas tá certo. Porque ele não queria liberar, não. Tá certo, porque é direito, né? Ela como mãe tem o direito. Mas eles estão cagando andando. Então, mas se a empresa fala pra você, se você deixar a empresa fazer o que quiser com você, eles vão fazer. Exatamente. Entendeu? E não é assim. Você também tem que saber. Eu acho que outra parte da vida adulta que a gente É o aprende trabalho. é o fato de que você se impondo respeito. Não, você não precisa ficar batendo boca com ninguém. Você entende que no ambiente de trabalho você não precisa gritar. Você Não, não precisa. Não, jamais. você precisa se impor. Você precisa entender que você é um ser humano, que você vai ter as suas necessidades. Se a empresa entender bem, se não entender, Amém. amém. Vou fazer da minha Faça o parte. que for preciso por você. Sim. Até porque quando você estiver doente, quando você estiver cansado, exausto, porque eu já passei por uma situação onde eu fiquei muito doente por conta de uma empresa, porque eu fazia tudo pela empresa. Hum. Claro, quando eu saí, a empresa me ajudou bastante também, né? Mas era porque eles estavam com medo. Mas assim, se você não impõe o seu respeito, se você não se impõe como pessoa, a empresa que não vai te Sim, colocar mas nesse muitas lugar. vezes quando você se impõe, eles te mandam embora, né? Porque você não tá mais servindo ali por coisa. E vai depender muito de gestão, empresa, Mas mas tem você muita área que se você se impor, a pessoa fala assim, fica até com medo de se impor porque sabe que é dali pra rua e tá precisando daquele emprego. Mas Não você tá vai aceitado. entender também, com o tempo, que tem emprego. Exatamente. Você vai entender que tem muito emprego. É Entendeu? uma coisa que eu entendi Que depois tem do emprego. meu primeiro emprego, eu comecei a entender isso aí. Eu acho que depois que a gente passa dessa fase do primeiro emprego, a gente perde esse medo de ser desligada. Assim, se você for desligada, você vai conseguir outra coisa. Talvez não seja tão bom quanto aquela empresa que você estava, mas aí você pode usar aquilo ali, ficar ali por um tempo até você conseguir alguma outra coisa que seja no mesmo nível do que você estava acostumado a trabalhar. Então, assim, você precisa entender que acima do CLT, de tudo, né, na É a vida sua adulta, vida. é a sua vida. É Sim. você que está vivendo. Você nunca mais vai voltar. Você nunca Nunca mais vai ter 20, mais. você nunca mais vai ter 21, você nunca mais vai ter. Nunca mais vai ter 18 anos, nunca mais vai ter Exatamente. 19 anos, nunca mais. Assim, quando a gente entende isso, é que você começa a se impor, que você Uhum. começa a impor o seu respeito. Porque aí Sim. você entende, se eu não viver por mim, ninguém vai. Não vai. E é por isso que eu acho que a nossa geração já está mudando muito, né? Estão pedindo a escala, o fim da escala 3 por um, porque elas entenderam que não tem que se matar no trabalho. Porque você tem que ter uma vida fora dele, você é um ser humano. Tem que ter a qualidade de vida, né? Uhum. Tem o trabalho é para ser uma fonte de renda e não tomar todo o seu tempo. Não ser literalmente. Porque assim, quando a gente está trabalhando, a gente mora no trabalho e visita a nossa casa. É isso, é fato. É É completamente muito, ainda diferente. mais quando a gente trabalha e estuda, Uhum. mesmo que seja por um certo tempo. Eu fico imaginando assim, como deve ser boa a vida de pessoas que têm a oportunidade só de estudar, porque Eu não consegui é estudar. muito. Eu não conseguia estudar quando eu trabalhava nessa empresa, porque, como eu falei pra você, eu saía de casa meio-dia e chegava meia-noite. Que horário que eu ia estudar? Que horário que eu ia fazer na faculdade? Não tem como. Não É, tem como. trabalhando com logística não tem como fazer nada, porque a única coisa Nada. que eu fazia era dormir. Então, eu não tinha como fazer nada, gente. Foi aí que eu entendi, que eu falei assim, eu acho que isso aqui não é pra mim. Então, eu já trabalhei na logística à noite, que foi o que eu trabalhei um ano e pouco. Depois eu trabalhei na logística à tarde, que eu trabalhei 9 meses e não quis ser efetivada. Ó, Eu acho peguei que o minhas pior coisinhas. setor que você trabalhou desde que eu te conheço foi a cozinha. A cozinha. Nossa, então, a cozinha, eu não era CLT. Eu era mais ferrada ainda, eu era diarista. Então, Nossa. assim,
O negócio foi louco, que eu trabalhava 27 dias seguidos, só que assim, Muitas horas. Eu acho que foi a época que eu mais tive que trabalhar, assim, que eu falei, meu Deus, tá louca. Mas essa também foi casa. a época que eu mais ganhei dinheiro. Sim. Foi a época assim que eu ganhei muito dinheiro. E assim, essa época de quando você trabalha e recebe, você não liga de trabalhar. Mas quando você trabalha por R$ 1.800, aí vem o problema. Porque eu trabalhava para ganhar o dia R$ 350. Então, assim, eu trabalhava 12 horas, mas eu ganhava R$ 350 Amiga, você trabalhava 12 horas, todos os todos dias. os dias. Você não E tinha folga, você não tinha vida. não tinha vida, mas eu tinha dinheiro. E esse é o problema da vida Ai, adulta. já tava o quê? Exatamente, esse é o problema da vida adulta. Ou você trabalha muito tem dinheiro e não tem tempo para sair, ou você não trabalha e não tem Não dinheiro para conseguia sair. fazer nada. Um poucos segundos que dava em casa, estava dormindo. Tava, porque eu A trabalhava gente não das conseguia 6 nem às 6. conversar. Trabalhava das 6, fui alguns meses trabalhando assim. É, tive a oportunidade de voltar de novo e escolhi não voltar. Eu Gente, escolhi, não gente, nesse dá. momento eu escolhi, realmente era a oportunidade de voltar, ganhar tanto dinheiro quanto eu estava ganhando, mas eu não estava vivendo, e eu escolhi não. Então, hoje em dia, assim, eu estou passando uns perrengues financeiros, mas eu não voltaria porque eu sei que nesse momento eu preciso investir em outras coisas. E se eu estivesse lá, eu só ia investir na empresa. Tá trabalhando e pronto, era isso. Então, assim, tem vezes na vida que a gente tem que botar a cara a tapa e escolher. Sei que muita gente não tem essa visão, porque assim, falar pra você, se alguém chegar pra mim e falar assim, porque você teve como. Não é que eu tive como, eu me virei, Você entendeu? deu o seu jeito. Eu dei o meu jeito, não é que eu tive como, não é que eu tive dinheiro, é porque eu pensei que sim. Se eu voltar para aquilo ali, todo o resto da minha vida vai ficar de lado. Então eu falei assim, gente, eu preciso investir nisso agora. Então eu deixei de ganhar dinheiro daquele jeito para investir nos meus sonhos na minha vida. E qual que era o seu maior sonho quando você era adolescente? Assim, um sonho que você queria muito. a, um sonho que eu queria muito dar uma casa própria para minha mãe. Sempre pensei nisso, porque a gente que vem da periferia, né? A gente sempre tem esse sonho de dar uma casa grande para mãe, sabe? Que eu sempre minha mãe batalhei muito para comprar uma casa para nós, para fazer a gente viver ali no máximo de conforto que era possível. E aí eu pensava, cara, quando eu crescer, eu vou dar uma casa para minha mãe. Você era muito responsável. Meu maior Sempre fui. sonho era ir no show da Rihanna. Eu pensava em dar uma casa para minha mãe, ela. Claro que eu pensava em dar uma casa pra minha mãe, mas No eu, show como da uma Rihanna. adolescente, meu maior sonho era ir no show da Rihanna, que infelizmente não vai se realizar. Nesse momento, assim, como você. E show da Rihanna ou do Eminem, quando eu era adolescente, era o meu maior sonho. Eu sinto muito por você, mas da Rihanna, a Ai, vida vai ficar te devendo. eu espero que não, você viu? Ai, Eu acho que a vida vai ficar te devendo, porque ela tá preferindo vender maquiagem, amiga. ai, tomara que não. Não, mas eu. Eita, Ai, meu Deus, que susto! meu Deus. Mas assim, eu sempre tive essa visão de saber onde eu tava, sabe? Eu sempre via, porque assim, eu era rodeada de pessoas que tinham mais que eu. Então, eu sempre entendia que assim, pra mim vai ser mais difícil. Sempre era mais difícil, né? Por exemplo, quando eu morava lá em Peru, falando onde eu morava. Meu Deus, mas é que você morava, mas você não mora mais. Enfim, quando eu morava nessa cidade, eu estudava longe da escola, né? E eu via meus coleguinhas dos pais indo buscar de carro, e eu todo dia ali, ó, na sala do pé. Então, assim, era difícil. E eu sempre entendia isso, que a minha grama não era igual à grama do meu vizinho. Já me ocorreu, assim, mas eu não ia a pé. E meu padrasto me buscava de bicicleta. Pelo menos nem bicicleta eu Mas eu era tinha. criança. Nem bicicleta eu sei. Não, tipo assim, quando eu era criança, a escola tinha uma prima de graça, que era que a minha mãe me colocou pra ir de graça. E aí eu ia até uma certa idade. Quando chegou uma certa idade, a escola falou assim: usa seus pés, Não, querida. onde eu morava não tinha não, isso aí. E era que tinha, quando eu morava, tinha uma perua. Uma perua só que você tinha que ter vaga. E aí minha mãe lutou também, porque era muito longe da escola, pra ter vaga. E ela levava e trazia você de graça porque a escola era longe. Mas também era só até uma certa idade. Depois daquela idade, você tinha que subir a pé. Eu acho que hoje deve ter lá, é porque eu cresci em São Luís, né? São Luís do Maranhão. Não é assim, não é pobre a cidade, apesar dos arredores, né, no Maranhão ser um pouco mais, o pessoal ser um pouco mais carente, São Luís não é muito. Só que também a minha realidade não é tão boa, digamos assim, né? Hoje em dia acredito que esteja muito melhor. Hoje em dia eu vejo o quanto as coisas mudaram, o quanto a minha mãe conquistou, a gente conquistou. E isso para mim é, de certa forma, orgulho, né? A gente vê Claro. a evolução da Da onde nossa você própria. veio, gente? A gente Eu morava na periferia. pode parecer que eu ainda moro na periferia, mas
não é como antes, né? Não, é diferente, é diferente. Eu também não moro em lugar rico, não, gente. Também eu moro em periferia também, eu sou pobre. Mas não é a Mas mesma não é a mesma coisa. coisa de quando eu morava. Assim, por exemplo, eu e minhas irmãs, cada uma tem seu quarto, cada uma tem seu espaço, minha mãe tem o quarto dela, tem o banheiro dela, que tem as coisas dela. Então, assim, hoje em dia, ver essa evolução também é uma coisa boa da vida adulta. E eu acho que a minha mãe teve mais dificuldade, claro, porque tinha eu e a minha irmã para criar ali. E eu espero que eu conquiste as coisas mais rápido e também que possa ajudar ela a conquistar as coisas dela. Dá o conforto que ela É tem o que hoje ela lá. quer, né? Porque eu acho que na vida adulta também a gente é privilegiada, né? Porque tem muita gente que, não, que a mãe é a pior pessoa do mundo. E no nosso caso, graças a Deus, não. Não, minha mãe é maravilhosa. Minha mãe, assim, gente, a minha mãe, meu Deus, ela hoje me dá trabalho. Parece uma adolescente, juro pra vocês. Ela some, quando pensa que não, ela tá pulando de bungee jump por aí. E A minha mãe, ela é muito responsável, assim, se ela der tirar da boca dela, vai dar pra gente, ela sempre foi assim, sempre colocou a gente em primeiro, sempre incentivou a gente a ser melhor do que ela foi, e sempre, assim, nunca deixou a gente passar fome, graças a Deus, não tô. a minha mãe é assim, mas às vezes isso me incomoda. Entendeu? Assim, dela. Até hoje, assim, se eu precisar, ela tira do dela pra dar pra mim, sabe? Eu acho Isso que. não me incomoda, porque eu acho, assim, que ela me ensina a ser assim também. E Mas ela ela não é igual, 100%. depende, porque, assim, ela tira do dela pra dar pra você e você tira do seu pra ela. Eu acho que nunca vai ficar pesado quando as coisas é recíproco. Não, não, sim, entre eu e ela, né? Ah, Não sim. entre eu e outras pessoas, Sim, sim, né? sim. Eu tô falando entre vocês, e sua mãe, você e seu irmão. Eu acho que não tirar. Não, eu vou te dar porque eu preciso ser irmão depois. Não, eu vou te dar aqui porque você me deu. Isso é união A de família família. ali, A né? união faz a força. E eu nunca vou pensar que isso é algo ruim, não. Na verdade, eu sempre vi isso como algo bom. De outras famílias tendo problemas que na minha família não tinha problema. Sim, realmente, na minha casa, assim, não tem. Não tem. Sim, É muito. Eu, a minha irmã e a minha mãe, nós somos muito unidas, graças a Deus. E graças a é uma Deus. pela outra. Não Então, tem é uma muita coisa confusão, não. que eu dou graças a Deus, tanto na minha família quanto na sua, porque tem famílias que os irmãos, se eles puderem te derrubar, te derrubam. Tenho amigas que são assim, que os irmãos, pelo amor de Deus. Então, assim, é uma coisa que eu agradeço muito que veio da vida e que a gente tem muita sorte de ter. Isso. Então vamos finalizar aqui. A vida adulta é tudo isso que A a gente vida adulta é precisava tudo isso que a gente falou, entendeu? e mais um pouco. É uma bosta, mas é uma maravilha. Exatamente, a vida é uma maravilha. A vida é uma A vida é uma maravilha. maravilha. Sendo maravilha boa e maravilha ruim. Sim, gente, mas não pensem que vão chegar na vida adulta e vai ser uma tristeza, porque na verdade não é. Tem Não é. muitas coisas maravilhosas, incríveis para a gente viver com mais maturidade, com mais discernimento do que é certo e que é errado. E Exatamente. eu acho que a melhor coisa do mundo é você se divertir com consciência. Tipo Sim. assim, eu estou aqui nesse lugar porque eu quero, porque eu gosto, porque eu realmente quero estar aqui. E você fica feliz genuinamente. Sim, acho que a vida adulta, ela é entender que a felicidade não é sempre, ela é algumas vezes e você vai indo atrás pela felicidade. Ela não é sempre, ela é momentânea, na É, são verdade. momentos que você acumulam. E assim, Faz a vida valer a pena. a vida é o que a gente vive agora. Uhum. Entendeu? Não adianta você ficar pensando, ai, daqui 5 anos isso, daqui 10 anos isso, daqui uma hora, meu amor, é o que você está vivendo agora. Sim, Seja feliz no agora, porque daqui a 10 minutos o que você está vivendo agora já é passado e você não vai ter esse tempo de volta, entendeu? E você precisa entender que, claro, você não vai chutar o balde e jogar tudo pro alto, é tudo com sim, a consciência. felicidade ela Mas mora ali no caminho. você precisa aproveitar a felicidade no Ela não caminho. mora lá no final do. Não, Porque vou no fazer tudo final isso pra mim ser vai ser feliz. final de onde? Da vida? Aí você vai viver Ela não mora no final, ela mora ali no caminho e ela também é momentânea, ela não é sempre. Você não vai viver a assim. sua vida inteira feliz. E nem Sempre, triste. 100%. Exatamente. Você vai ter momentos felizes e momentos tristes. A felicidade ela é momentânea, eu acho que é uma coisa que a gente não entende na adolescência. Que a felicidade ela é momentânea. Você vai ter momentos felizes que vai fazer a vida valer a pena e vai ter momentos que você fala, caralho, o que eu fiz da minha vida? E aí você vai falar, "Ah, já acabou, Jéssica? Não vai ter acabado. Pois é, É... vocês devem estar assim também. Já acabou, Já Jéssica? acabou, Esse podcast também é momentâneo e a gente está exatamente. encerrando por aqui. Obrigada por E fica a assistir frase: a a gente vida até o final. adulta é tudo isso e mais um pouco. Meu Deus do céu. É isso, gente. Obrigada pelo episódio de hoje. Espero que vocês no próximo episódio, toda sexta-feira, às 19 horas. Isso aí. Tchau, gente.